Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o 24º domingo do tempo comum e a palavra de Deus chega ao nosso coração, convidando-nos a viver a dinâmica do perdão. É preciso olhar para Deus Pai, que nos ama sem limite, que nos ama sem medida, e aprender com Ele a perdoar os nossos irmãos e irmãs. Precisamos assumir esta atitude semelhante a Deus, perdoando os nossos irmãos e irmãs que no dia a dia caminha conosco em nossa comunidade de fé, na nossa família ou nos nossos espaços de trabalho. Onde quer que nós estejamos, a palavra que deve falar mais alta é a palavra do perdão. E é bem a respeito desta realidade que Pedro, no Evangelho de hoje, o capítulo 18 do Evangelho de Mateus, ele pode então perguntar a Jesus: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Pedro é generoso em sua pergunta, mas o Senhor convida-o a dar um passo sempre adiante e mostra que o perdão é sem limites, que é preciso perdoar sempre, é preciso perdoar a todos, inclusive aos nossos inimigos. Assim, somos levados a acolher a palavra de Deus no Salmo responsorial, que afirma: o Senhor, clemente, compassivo, paciente e cheio de bondade, perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Com essa imagem de Deus que o Salmo nos dá, podemos perceber também no Evangelho esse Deus de misericórdia e este Deus que perdoa infinitamente, manifestando o perdão para com os seus. Jesus, para ilustrar a pergunta de Pedro, nos apresenta uma parábola. E nessa parábola, nós encontramos ali um funcionário real que, na hora de acertar contas com o rei, ele não tem com que pagar a sua dívida. E o rei, a princípio, diz que vai então vendê-lo como escravo junto com tudo que tem para que pague a sua dívida. Mas esse funcionário real suplica e aquele rei tem misericórdia, perdoa aquele funcionário. Mas aquele funcionário sai dali e, chegando logo adiante, encontra alguém que lhe deve uma pequena quantia e ele cobra com insistência. O outro, embora pedindo que ele possa ter paciência e perdoar a dívida, mas ele insiste e severamente não perdoa e faz com que este outro vá para a prisão. Assim, nós queremos poder aprender com a palavra de hoje que, experimentando o perdão de Deus e acolhendo o perdão de Deus na nossa vida, temos que também oferecer o perdão. Devemos ser homens e mulheres capazes de perdoar como Deus nos perdoa. Portanto, antes de mais nada, essa parábola que nós ouvimos no Evangelho de hoje é uma catequese sobre a misericórdia de Deus que é infinita. Mostra como, na perspectiva de Deus, o perdão é ilimitado, o perdão é total e absoluto. E nós também devemos viver assim, perdoando os nossos irmãos e irmãs. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que a cada dia nós possamos caminhar no seguimento fiel a nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando a força do perdão para o mundo. Porque o mundo considera o perdão como uma coisa para os fracos, mas Deus, Ele nos mostra que o perdão é uma força capaz de transformar o mundo. E o perdão também é para os fortes. O perdão é para aqueles que sabem o que verdadeiramente importa. O perdão está no mundo para fazer com que todo ódio, todo rancor, toda ira possa se afastar de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, que neste domingo, dia do Senhor, possamos renovar o nosso sim a Deus e, como na segunda leitura de hoje, possamos confirmar, como o apóstolo São Paulo: quer vivamos, quer morramos,
pertencemos a Cristo. Ninguém vive para si mesmo, ninguém morre para si mesmo. Somos de Cristo, pertencemos a Ele. E por pertencer a Cristo, por fazer parte da família divina, temos que manifestar para o mundo este grande sinal do perdão e da misericórdia, que tudo renova, que tudo cura, que tudo transforma. Que a nossa vida seja pautada por um perdão sem limites, a exemplo do perdão de Deus, que é constante e total para conosco. Que o bom Deus nos abençoe neste domingo, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para todos, uma abençoada semana.